Ale, podemos dizer que aquele primeiro tempo em que o Everson foi absolutamente o melhor em campo foi bem diferente, em especial da reta final do jogo, né? Pelo menos ali você pega o número de finalizações, como o Galo criou, a história foi diferente, né, Ale? Foi diferente sim, viu, Cirilo? O primeiro tempo foi bem assustador, né? Foi bem impactante, assim, poucas vezes nesse Campeonato Brasileiro eu vi tantas oportunidades criadas por um time contra qualquer adversário. Eu confesso que eu não tô me recordando. É incrível, né? Como o Galo, ele, para a equipe que iniciou o jogo, estava ali dividido entre jogadores cansados e jogadores que não estavam bem, né? Então nada dava certo pro Atlético, que teoricamente entrou com uma formação mais ofensiva. Até os primeiros movimentos do jogo davam essa impressão de um time com personalidade, tentando jogar mais solto no Maracanã, né? Você vê que o primeiro lance do Davidson, ele dá um chapéu no Wesley, depois o Hulk dá um outro chapéu, e aí o time dá uma esperança de que vai jogar, vai olhar nos olhos do Flamengo. Daqui a pouco o Flamengo começa a se soltar, começa a entender mais esse jogo, porque não é comum com o Felipe Luiz no comando 3 zagueiros, né? E um time tão modificado, como a gente falou durante a transmissão. Então o time começou a se encontrar um pouco mais em campo, e aí o Everson fez verdadeiros milagres, né? O que ele catou foi impressionante. O primeiro tempo em que o Atlético não conseguiu se defender bem e não conseguiu atacar. Incrível isso, né? Ficou nesse meio do caminho. O time, logo nos primeiros momentos do segundo tempo, parece que volta melhor. Tem uma chance ali que o Fabrício tira essa bola da segunda trave em que o Daverson poderia fazer o gol. Depois o Flamengo retoma novamente, e eu acho que a entrada do Paulinho foi fundamental, porque o Paulinho entrou muito bem no jogo, muito à vontade, comandando as ações ofensivas. Depois o Alisson entrou com muita saúde também, com muito vigor, e também ajudou. E também tem o aspecto, né, o Cirilo, que a gente falava a respeito dos desfalques do Flamengo, que conseguiu montar um time muito técnico, mas não tinha troca, né? Então o Flamengo foi sentindo o desgaste do jogo, alguns do desgaste inclusive de domingo, e foi caindo de produção, um volume ofensivo já menor, e aí o Galo teve oportunidades inclusive de fazer o gol da vitória, né? Acabou que conseguiu um resultado importante, que eu considero, pelas circunstâncias do jogo, pelo primeiro tempo, né? Com um pênalti perdido pelo Davi Luiz, que não é batedor de pênalti, ele bate bem falta, mas não é um batedor de pênalti. Mas eu acho que pelas circunstâncias, pelo que aconteceu no primeiro tempo, acho que foi um resultado legal. Fica, acho que 2 aspectos, né? O negativo do primeiro tempo, que não pode acontecer. Você imagina um primeiro tempo tão ruim assim contra um Botafogo, você não tem retorno. O Botafogo tem melhores finalizadores do que o Flamengo, principalmente no dia de hoje, né? Porque quem que fez os gols do Flamengo na Copa do Brasil? O Gabigol, o Arrascaeta e o De La Plata. Esses todos não estavam, né? Então, embora tenha criado muito, o Flamengo falhou demais na finalização, claro que sem tirar os méritos do Everson. Então, o que aconteceu no primeiro tempo não pode mais acontecer, eu acho que na temporada, não é só no jogo contra o Botafogo, não. É na temporada. E aí, no final das contas, eu acho que a melhora no segundo tempo, que deixa uma impressão mais positiva, e o pontinho conquistado fora de casa contra um Flamengo, queira ou não, desfalcado ou não, é o Flamengo, com um Maracanã com muita gente. Eu acho que também pode, não vou dizer comemorado, mas eu acho que dá para aceitar. Quanto às escolhas, Ale, que vamos analisá-las, claro, individualmente daqui a pouquinho, o que chamou a atenção na escalação inicial do Milito e no andamento do jogo quando ele mexeu e o Galo melhorou? Eu tenho um ponto aqui que é de discordância da grande maioria, o Cirilo, a gente já tem debatido isso em alguns momentos, com relação à presença do Daverson, né? Hoje o Daverson não viu o caroço praticamente, né? Não conseguiu jogar nem perto do que ele jogou contra o River e contra o Fluminense, que é mais ou menos a média dele. E aí o que eu tava querendo dizer é o seguinte, tanto que você vê, né? Saiu o Hulk não tava fazendo um bom jogo, a gente já falava no intervalo que achava que ele tava cansado e tal. Saiu o Hulk, mas saiu um centroavante e o time melhorou, né? Por quê? Porque você não pode mais jogar hoje em dia com 2 a menos na marcação, você não consegue jogar, você não tem equilíbrio. Tanto que você via com muita frequência no primeiro tempo o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, além do Alexandre, que normalmente faz esse trabalho, mas estava como um zagueiro, os caras armando o jogo do meio para frente. Por quê? Porque não tem marcação. Então é muito difícil você equilibrar um time com 2 a menos na marcação. Ah, mas de vez em quando o Daverson volta, ele volta para dublar.
né? Ele não volta para marcar, ele volta para dublar. Então, a presença do Daverson, porque eu não vou discutir a presença do Hulk, evidentemente, mas a presença do Daverson, ela modifica muito o papel do Scarpa e o papel do Paulinho, que hoje teve o Bernard como substituto no primeiro tempo. E aí que eu sempre pergunto, vale a pena você sacrificar esses dois meias que claramente são dois dos melhores jogadores do time pela presença do Daverson? Claro que vale. Se você tiver o Daverson do jogo contra o River e contra o Fluminense. Se você tiver o Daverson dos outros jogos, incluindo hoje, não vale a pena. Não vale a pena, tanto que eu dei o exemplo aqui que o Hulk saiu, e o Hulk é pelo menos umas 1000 vezes melhor que o Daverson, e o time ficou mais equilibrado. Então, pra mim, esse é o principal questionamento. Com relação ao Rubens, sabe, eu não sei, cara, tem umas coisas que eu não entendo muito bem. Poxa, se eu sou o Rubens também já não é tão jovem, né? Tem 23 anos. Mas se eu tenho uma chance no time como o do Atlético, de um elenco que tem boas opções, de uma torcida maravilhosa, que tem uma Libertadores pela frente, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar. Vou marcar que nem um louco. Vou me matar, mas não vai passar ninguém ali no meu setor. Que foi, inclusive, o setor, o lado esquerdo da defesa, onde o Matheus Gonçalves e o Wesley deitaram e rolaram no primeiro tempo. Impressionante. Deitaram e rolaram. Tinha aquela dobra de marcação do Rubens e do Lianco, mas foi um passeio. E o Rubens não, o Rubens às vezes eu penso que ele tem o primeiro objetivo dele é atacar, é ir pra frente, é participar do momento ofensivo e tal, e ele tem que se preocupar em fechar o setor. E ele não faz isso. O Lianco no segundo tempo se recuperou, mas o Lianco, ele não pode achar que ele é o zagueiro clássico, técnico, né? Faz o simples, meu. O Batalha, que é volante de origem, às vezes faz o simples. Tanto que você não vê o Batalha brigando com o Everson. O Everson, pelo amor de Deus, não vai jogar bola pro Rubens, não joga pro Lianco, não joga pro Sarabia, joga só lá pra frente. Porque, meu, não pode. E deu o tiro de meta. Depois da entregada do Lianco do pênalti, deu tiro de meta, a bola foi pro Rubens, o Rubens entregou o doce de novo. Então me chama a atenção. Não gostei da dupla de volantes, do Fausto Vera e do Otávio no primeiro tempo não jogaram, no segundo tempo melhoraram. O Scarpa ficou marcando boa parte do jogo, e aí não adianta você perder um talento para ficar só fechando espaço pelo lado direito. O Bernard, para falar o quê? O que eu vou falar do Bernard? Ele correu, o Bernard correu, principalmente para trás, por tudo que a gente já explicou, mas nem passou, bem longe do Bernard, que a gente espera, que a gente sonha. O Daverson não foi bem e o Hulk não foi bem. Mas a entrada do Paulinho foi boa, a entrada do Alisson foi boa também, viu, Cirilo?